trouxemos boas notícias aqui para os ouvintes da Rádio Cultura, uma notícia que nós consideramos uma grande vitória para os bagienses, que é o fim da cobrança de água e esgoto dos terrenos do município de Bagé. Sim, exatamente isso que o ouvinte está escutando nesse momento. Nós conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores um projeto nosso que está extinguindo a cobrança de água e esgoto de todos os terrenos do município de Bagé. Essa cobrança, Geraldo Saliba, que durante 12 anos vinha sendo praticado no município, né, por parte da atual administração, e que tem levado muitos processos judiciais, inclusive, aos contribuintes. As pessoas que ao longo, né, do ano ou dos anos não pagavam, por não concordar com essa taxa d'água, acabavam sendo no outro ano executadas como devedoras e gerava um processo, né, uma ação civil de execução fiscal, perdão, e que gerava um volume de processos muito altos no Fórum de Bagé também. Para te ter uma ideia, Geraldo Saliba e os ouvintes, por ano é emitido R$1 milhão em faturas para pagamento dos terrenos. São 8 mil terrenos. Desse R$1 milhão emitido em faturas, apenas 20% pagavam. Os outros 80% eram inadimplentes. O que acontece? No ano seguinte, essas pessoas automaticamente, né, essa cobrança ia para o fórum, para a comarca local, virando com isso uma execução fiscal, penhorando bens, colocando em constrangimento esses contribuintes que não concordavam e não concordam até hoje de pagar por um serviço que não usam, porque terreno não consome água, terreno não produz esgoto. Imagine cobrar das pessoas porque passa na casa, vereadora Sônia Leite, porque passa na frente da casa, né, do terreno, perdão, passa na frente do terreno. Então, uma tributação injusta. Faltou, só um minuto, Valdão, só um minuto. Deu, corta e desliga, hein? Faltou. Liga. Lá no sensor lá. Jornal da Cultura. Tivemos um pequeno corte de energia elétrica, né? Pedimos desculpas aos nossos ouvintes. O vereador Divaldo pode retomar aí a sua fala aos amigos do Jornal da Cultura. Bom, Geraldo Saliba, a gente estava falando a respeito desse assunto, da questão dos terrenos, dizendo que nós fizemos esse projeto na Câmara de Vereadores para que as pessoas, os proprietários de terrenos no município de Bagé, não tenham mais a obrigação de pagar água e esgoto dos terrenos não edificados no município. Uma cobrança que no nosso entendimento é uma cobrança indevida, uma cobrança injusta por parte da atual administração, que há mais de 12 anos pratica esse tipo de cobrança. E eu falava aqui no estúdio que dos 8 mil terrenos existe uma inadimplência de 80% no pagamento. Esse 80% de inadimplência desses 8 mil terrenos, isso se transforma em processos judiciais. Ou seja, as pessoas são processadas por não terem condições de pagar uma taxa de água do seu terreno, que muitas vezes não recebeu a construção ainda, porque a pessoa não tem dinheiro para construir. Não tem recurso, Saliba, para fazer a sua casa, não tem recurso para construir o seu imóvel, a sua moradia, Edmar Fagundes, e acaba tendo que vender esse terreno porque está gerando dívida com a prefeitura. Então isso faz com que quem tenha mais poder aquisitivo compre mais terrenos. E quem tenha menos poder aquisitivo, Sônia, acabe tendo que vender o seu terreno por não ter condições de manter ele, porque a prefeitura cobra uma taxa de água e esgoto de uma área que não usa água e esgoto, que é o terreno, e acaba favorecendo, na verdade, aqueles que têm mais recursos para adquirir terrenos, áreas, né, no município. E nós,
Com essa lei aprovada, que nós consideramos uma grande vitória para os bagienses, nós terminamos com a cobrança de água e esgoto dos terrenos do município de Bagé. Então, uma grande vitória, sem dúvida nenhuma, Saliba, que teve o teu voto lá, que teve o voto do Carlinhos, do Bocão, do Esquerda, enfim, do vereador Wilson e de outros vereadores, Antenor Teixeira, e também alguns vereadores do próprio PT, né, Sônia Leite, que acabaram votando junto por acreditar que, de fato, essa cobrança é uma cobrança absurda no município de Bagé e que agora, com a aprovação dessa lei, nós estamos terminando com ela. Perfeito, vereador Divaldo. Vereador Edmar Fagundes, do PRB, bom dia. Muito bom dia, colega Geraldo Saliba e a todos os ouvintes desta programação. Bem como colocou o vereador Divaldo Lara, é uma regularização que a comunidade, a população de Bagé vinha sofrendo durante 12 longos anos. E eu fico pensando nesses 12 longos anos, quanto essa pessoa poderia ter adquirido, economizado. Tivemos ali casos de pessoas, para não ficar inadimplente com o município, tiveram que se desfazer de seus bens, como carro, pessoas, para não ficarem na mão da justiça, tiveram que se fazer de um bem para poder regularizar a sua situação. Então, é inadmissível o estado que chegou. Um terreno que não é edificado, que não produz esgoto, está sendo cobrado na taxa do contribuinte. Um terreno que não possui água encanada está sendo cobrado, porque passa a rede na frente. Então, se eu tenho um terreno e esse terreno não produz esgoto, eu não tenho que pagar o porquê a taxa. Se eu não tenho água encanada, não tem porquê pagar. É como se passar o picolezeiro lá na minha rua, na frente da minha casa, e eu não comprar o picolé dele, eu vou ter que pagar a taxa. Então, é algo absurdo, algo, olha, incrível. Então, esse projeto vem para favorecer e contemplar o nosso contribuinte, a nossa comunidade de Bagé. Perfeitamente. Vereadora Sônia Leite, bom dia. Em primeiro lugar, bom dia, Saliba, bom dia os vereadores Divaldo e vereadores Edmar. É uma alegria, né? Um momento com tanta chuva e com certeza as pessoas estão concentradas dentro de casa, ouvindo a Rádio Cultura. Acredito que os ouvintes que desde as 6 da manhã ficam ligadinhos aqui na Rádio Cultura, ouvindo o vereador Geraldo Saliba, para eles o Locopere, seja o que for. Mas, quando o vereador Divaldo coloca que é uma grande notícia, vereador, eu, assim, digo que é uma notícia que já era esperada. É o mínimo esperada. E nós, vereador Edmar, tivemos a alegria de assinar junto com o vereador Divaldo esta proposição de terminar com a cobrança dos tributos da água e esgoto de terrenos não construídos. Nós consideramos uma tributação agora justa. Não tenho que pagar, vereador Geraldo, não tenho que pagar se não tem água ligada. E se não tem esgoto, eu acredito até, vou mais longe, vereador Edmar. 12 anos, o município, estes que assim cobraram, deveriam ressarcir aqueles que pagaram, aqueles que perderam seus bens para não ficar inadimplente, para não perder, para ficar com o seu nome limpo. Muitas vezes tiveram que vender móveis, nós sabemos de móveis, geladeira, carro, bicicleta, para poder juntar na família, moto, lembra que o vereador Edmar, porque nós sabemos, né, vereador Divaldo, e se esse projeto foi feito e foi perseguido, e com certeza muito estudado, muito pesquisado para poder sair do papel e ser votado na Câmara, é porque nós, vereadores, aqui tem 4 vereadores, é ali que passa o povo clamando, né, dizendo o seu sofrimento, e que absurdo pagarem aquilo que não tem. É como disse o vereador Edmar, agora vai pagar
algo que não recebeu, que não usou, que não tem, como o excesso d'água, né? Que até pararam agora de cobrar, de haver reclamações. Qual foi o milagre que houve do excesso d'água? Pararam de ter excesso? Isso é um assunto que parar de ter excesso era cobrado de forma irregular, como nós sabemos que sim. Então, que bom. E tivemos os votos também dos vereadores da situação, da base do governo, entenderam também que teria que dar sim a este projeto e temos certeza que Bagé, que a população que tem esses milhares de terrenos, estão comemorando a aprovação desse projeto. Senhores vereadores, vereador Divaldo, uma pergunta. Então, logo esse projeto passou pela Câmara de Vereadores, começam os questionamentos, né? Um cidadão me perguntou outro dia, e agora como é que fica quem tem dívida parcelada desses terrenos? Né? Não pagou, e aí foi lá, teve que parcelar para pagar. Como é que fica? Tem que continuar pagando? Como é que funciona? Boa pergunta, né? A lei ela não tem efeitos retroativos, Geraldo Saliba. O que já foi cobrado de dívida, o que já é dívida, é necessário o contribuinte quitar a dívida, né? Ou com parcelamento, ou com pagamento imediato, enfim. Mas a lei, ela passa a existir a partir do momento da sua vigência. Então, vamos acreditar, da sua sanção por parte do prefeito, acreditando que o prefeito será a favor. É bom lembrar que não sancionou ainda. Não, né? Ela só foi aprovada na Câmara. Claro. Da Câmara, ela é remetida para o prefeito. O prefeito tem 15 dias para ou sancionar a lei, ou vetar a lei, ou silenciar sobre a lei. Se ele sancionar a lei passa a existir naquele exato momento. Se ele vetar a lei, bom, vetar significa ser contra. Se ele for contra a lei, esse veto vai para a Câmara. A Câmara deve apreciar o veto dele, ou seja, votar se concorda com ele ou não. Como nós aprovamos com maioria, acreditamos que se o prefeito for contra, nós vamos derrubar, né, a contrariedade dele. Se ele não for contra, bom, que bom, a população agradece, porque 12 anos já que a atual administração, 12 anos que o PT, né, essa lei foi reeditada em 2002, faz 12 anos que o PT cobra água e esgoto dos terrenos dos bagenses. Falando claramente isso aqui. 12 anos que isso acontece, de 2002 para cá, com a reedição dessa lei. A Lei 3962. Se o prefeito silenciar com relação à lei, o presidente da Câmara, em 15 dias, após esgotado o prazo do prefeito, que são 15 dias, deve aí sim promulgar a lei. Portanto, a lei ainda aguarda a posição do prefeito municipal para que aí sim passe a ter seus efeitos legais. O que ficou para trás, o que é anterior à lei, Geraldo Saliba, não há como fazer a correção, não há como fazer a extinção dessa dívida. Portanto, a lei passa a existir a partir do momento da sua vigência, com efeitos, né, para frente, né, não com efeitos retroativos. Perfeitamente. Pouco tempo teve um outro projeto parecido com esse, vereadora Sônia, se não me falha a memória, do vereador Antenor, que era a proibição também com relação à cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural, onde sequer tem e é feita até hoje a cobrança, né? Como é que ficou aquela Isso situação? É outro absurdo. Nós, inclusive, pagamos. Moramos passando a Coab ali. Área rural. Não temos iluminação pública e pagamos. Então isso aí outro absurdo, né, é um absurdo no nosso município. E até eu acredito que esse projeto já foi bastante discutido. Até foi bom tu ter falado para a gente poder rever e saber do vereador Antenor Teixeira em que situação está esse projeto. Não sei se o vereador Divaldo sabe alguma coisa, o vereador Edmar. O projeto do Antenor, que é isso que a Sônia está falando, é terminar com a cobrança de iluminação pública na área rural, foi aprovado pela Câmara e o governo silenciou, o presidente promulgou a lei, mas até o momento me parece que a prefeitura continua cobrando iluminação pública
aí sim não é irregular, aí é ilegal, porque a partir do momento que a prefeitura não tem lei para cobrar, não pode cobrar, é ilegal. Então, como não tem mais a lei que autorize a prefeitura a cobrar iluminação da área rural, a cobrança que está sendo feita hoje é, com certeza, ilegal. Cabe aí sim, né, aos contribuintes entrarem com o recurso judicial questionando qual o amparo legal, a ferramenta legal que a prefeitura usou para fazer essa cobrança. Divaldo, esses projetos que até para clarear para o ouvinte, que passam pela Câmara, que tem a aprovação na Câmara, que tem o veto do prefeito, né, e depois o veto é derrubado na Câmara, e voltando à prefeitura, não tem um tempo ainda para, de repente, até entrar na justiça, se for o caso, porque não quiser fazer valer, recorrer, no caso, se essa lei é aprovada? Olha, o veto do prefeito, que é essa contrariedade, nós poderíamos falar aqui do CTGs. É isso aí que eu pensei. Que é um exemplo, né, Sônia Edmar? Nós aprovamos na Câmara de Vereadores esse projeto do vereador Geraldo Saliba, que foi uma sugestão para o prefeito, aí o prefeito mandou o projeto para a Câmara aprovou, o vereador Geraldo Saliba e Antenor Teixeira, e os demais vereadores fizeram também uma emenda, né, retirando da lei que não necessitaria o credenciamento dos CTGs ao MTG, e acrescentou na lei, a lei foi aprovada e o prefeito vetou a lei. E deu um veto total na lei. A lei e a emenda. A lei e a emenda, num veto total. Deveria ter vetado parcialmente, errou na técnica legislativa, errou a assessoria do prefeito, quando deveria ter vetado parte da lei e não toda, como vetaram, no meu entendimento. E, por consequência disso, foi a plenário e, naquele momento, né, os vereadores do governo que tinham votado pela aprovação da lei e da emenda junto conosco, nós esperávamos que eles votassem junto, novamente, os vereadores do governo, acabaram votando contra e mantendo o veto, né, do prefeito. O prefeito tem um outro recurso que se chama uma ação direta de inconstitucionalidade, que aí é uma discussão na justiça sobre a constitucionalidade daquela lei ou não, certo? Não é sobre o mérito dela, é sobre a constitucionalidade desta lei ou não. Nesse caso, Geraldo Saliba, como é uma extinção de uma norma legal que autoriza a prefeitura a cobrar a água e o esgoto dos terrenos, a partir do momento que não existe a lei, tu não tem amparo legal, a prefeitura deixa de ter amparo legal para cobrar. Portanto, até se for questionar na justiça, deve suspender a cobrança para esperar uma ação, esperar o julgamento, né, dessa ação direta de inconstitucionalidade, se for entrar. E que, diga-se de passagem aqui para todos nós, publicamente, nós podemos falar sobre isso. Se o prefeito entrar com uma ação de inconstitucionalidade, uma ação judicial contra esta lei, está entrando contra a população de Bagé. Porque a população de Bagé que não aguenta mais pagar impostos, Sônia. É a população de Bagé que alcançou o seu limite no pagamento dos impostos. Só com o IPTU a população paga 16 milhões. Com o ISS paga 12 milhões, que é o Imposto sobre Serviço. Com a água, a previsão para o ano que vem é de 19 milhões. Com o ITBI, Saliba, a casa aqui do ITBI passa dos 4 milhões e 800 mil. O IPVA passa dos 10 milhões, então a população já paga, né, Sônia? E todos os bagenses pagam muito imposto. Então, se o prefeito for contra essa iniciativa nossa aprovada na Câmara, ele está indo contra, certamente, toda a população bagense que quer pagar imposto, sem dúvida nenhuma, as pessoas não se negam, mas quer pagar uma tributação justa, né, Saliba? Perfeito. Bom, o tempo está estourando, eu quero só apenas uma... Certamente as pessoas que estão ouvindo agora estão curiosas. E que tempo tem para o prefeito se manifestar a respeito? 15 dias. E em 15 dias ele se manifesta. Em quanto tempo a Câmara pode promulgar essa lei? Ao fim dos 15 dias. Ao fim dos 15 dias. Perfeito. Com certeza o prefeito vai dar retorno, né? Acredito. E acredito, se ele tiver um pouco de senso comunitário, se olhar realmente a comunidade, ele não vai vetar de forma nenhuma, não poderá vetar, porque até ele não está perdendo receita, porque ele está cobrando indevidamente. Então, na verdade, ele não perde receita.
Porque se nós tivéssemos, até nem poderia, aí sim seria um projeto, né, que ele poderia discutir, mas ele não está perdendo receita, ele está cobrando indevidamente, ele está tirando do bolso do contribuinte uma taxa que ele não deveria pagar. Então, é óbvio que, já que a própria base aprovou, os que estavam lá eles votaram junto com a bancada da oposição, então, com certeza, o prefeito não irá vetar, porque vai ao encontro do que deseja a nossa comunidade. Obrigado, vereadora Sônia. Pastor Edmar. Eu quero aqui agradecer o espaço, Geraldo Saliba, e também aqui agradecer aos colegas vereadores Valdo Lara, vereadora Sônia Leite, e só lembrar que nós estamos unidos em prol da nossa sociedade. Como nós colocamos aqui, são muitos impostos arrecadados e melhorias, benfeitoria, retorno a nossa população não tem tido. É a estrada esburacada, é a falta de infraestrutura. Então, é inadequado a cobrança desses impostos que teriam trazer um retorno, um benefício, e não estamos vendo isso na nossa cidade. Obrigado, vereador Divaldo. Geraldo Saliba. Eu poderia dar só de utilidade pública? Tranquilo. É que amanhã, terça-feira, às 16 horas, nós estaríamos entregando as sacolas do Natal Feliz, sim, que foi arrecadado com as escolinhas, para uma média de 50 entidades, bairros, enfim, lá em frente à oficina de brinquedos do Papai Noel. Com a previsão de chuva, muita chuva para amanhã, nós transferimos para sexta-feira, dia 5, no mesmo horário, às 16 horas, e contamos com a presença de todos. Eu até gostaria que presidente de bairro, de igrejas, enfim, que está somente para os cadastrados, que entre em contato comigo, o telefone é 99-64-8931. Eu agradeço e um beijo no coração de cada um. Obrigado, vereadora Sônia. Vereador Divaldo. Saliba, só agradecer o espaço aqui da Rádio Cultura, a oportunidade. Quero mandar um abraço para o Edgar Musa e agradecer ele também, que o Musa sempre defendeu o fim dessa cobrança de água e esgoto dos terrenos. Quero agradecer a toda a população de Bagé que confiou e acreditou no nosso trabalho, o teu trabalho, o trabalho da Sônia, do Edmar Fagundes, o meu, da nossa bancada do PTB, do PP, do PRB, do PMDB. Agradecer as pessoas que foram até a Câmara de Vereadores nos apoiar para que esse projeto estivesse hoje, né, aprovado como está. E dizer que, a partir disso, né, nós vamos trabalhar em outras frentes para corrigir outras injustiças na tributação injusta que acontece hoje no nosso município, como essa que nós falamos da iluminação pública, como a própria questão do fato gerador do pagamento da iluminação pública. A pessoa paga a iluminação pública pelo que consome na sua casa e não pelo poste que está na rua. Isso também é algo irregular no nosso entendimento, quando muitas vezes nem poste tem. Então, contem conosco na Câmara de Vereadores. Muito obrigado à população de Bagé que acreditou no nosso trabalho e hoje conseguimos, graças a Deus, terminar com essa cobrança da taxa de água e de esgoto dos terrenos do município. Grande abraço a todos, uma boa semana. Eu que agradeço. Vereador Divaldo Lara, do PTB, vereadora Sônia Leite, do PP, vereador Edmar Fagundes.